A maioria do STF quer impedir a prisão de Lula. A maioria dos brasileiros quer ver Lula na cadeia, segundo a pesquisa Datafolha. Mas a maioria do STF quer impedir que isso ocorra. Marco Aurélio Melo, segundo a Folha de São Paulo, pretende liberar até o início de novembro a ação que poderá rever o entendimento do STF de que condenados em segunda instância podem ser presos. O ministro espera a manifestação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Operação Abafa no STF avança, e Supremo vai derrubar a prisão em segunda instância. Cresce dentro e fora do Supremo Tribunal Federal a pressão para que seja marcado novo julgamento sobre a possibilidade de réus condenados em segunda instância irem para a cadeia. No ano passado, o tribunal decidiu pela execução antecipada da pena e abandonou a orientação anterior, em que, a não ser em casos de criminosos perigosos, a regra era deixar a pessoa recorrer em liberdade até a última instância. A decisão tem repercussão geral, ou seja, deve ser cumprida por juízes de todo o país, na análise específica de cada caso. No entanto, nem no próprio STF esse entendimento tem sido totalmente cumprido. Desde o julgamento, vários ministros mudaram de ideia e cogitam alterar o voto em uma nova análise do caso. Gilmar Mendes, que votou pela execução da pena a partir da condenação em segunda instância, anunciou que mudaria o voto para que as prisões fossem determinadas com a confirmação do Superior Tribunal de Justiça, STJ, dando chance para que o condenado passe mais tempo em liberdade. Indecisão. Já Rosa Weber, que no ano passado era minoria, disse recentemente que cogita mudar de lado. Ela votou contra a antecipação da pena, permitindo que o condenado tenha direito de ficar em liberdade até o último recurso ser analisado. Continuo refletindo sobre a matéria, disse Rosa em um julgamento da primeira turma realizado em 19 de setembro. Outro fator que pode mudar o entendimento sobre o caso é a entrada de Alexandre de Moraes no STF neste ano. Ele não participou do julgamento do ano passado e ocupa o lugar que era de Teoriza Vasqui, que votou pela execução antecipada da pena. Embora na sabatina do Senado Moraes tenha afirmado que o princípio da presunção de inocência não impede as prisões por decisão de segundo grau, recentemente ele alertou para a necessidade de se definir a questão novamente em plenário. Fora de pauta, mesmo diante das mudanças de ideias e de integrantes da Corte, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, não listou o caso como prioridade e não tem a intenção de levá-lo a plenário. A ação julgada no ano passado foi decidida de forma liminar, provisória. O relator, ministro Marco Aurélio Melo, poderia liberar o processo para o julgamento de mérito para tentar pressionar a presidente. No entanto, o caso ainda não está pronto para ser analisado em plenário por motivos processuais. A alternativa seria algum ministro levar um habeas corpus sobre a matéria para análise em plenário, levantando uma questão de ordem. Regimentalmente, isso pode ser feito sem que a presidente seja previamente consultada. No entanto, nenhum ministro se prontificou a fazer isso ainda, por receio do resultado. Como o quadro ainda está indefinido, ninguém quer arriscar o movimento, já que, depois desse novo julgamento, todos ficariam obrigados a seguir o novo entendimento. Discrepâncias. As divergências atuais têm gerado situações discrepantes em que, a depender do relator sorteado para o habeas corpus, o réu pode ser solto ou mantido preso. Marco Aurélio Melo, por exemplo, costuma conceder habeas corpus a condenados, mesmo quando há decisão de segunda instância, em respeito às suas convicções pessoais, de forma contrária à decisão do STF do ano passado. Na sessão do dia 19 de setembro da primeira turma, formada por 5 dos 11 ministros do STF, Alexandre de Moraes alertou para essas discrepâncias nas decisões dos colegas. Ele ainda não disse como votará caso o assunto seja pautado em plenário, mas, nas votações, tem obedecido à orientação de manter presos os condenados em segunda instância. Há uma necessidade premente de o plenário do STF reanalisar essa questão, para pacificar uma vez mais a questão. É absolutamente necessário. Temos hoje um tribunal dividido em relação a isso, afirmou Moraes. Injustiças. Ao Globo, o ministro disse que a forma como o STF tem tratado o assunto tem gerado injustiças. É injusto, porque, dependendo de com quem caia o habeas corpus, uns dão a liminar, outros não. A meu ver, não é esse o papel da Corte. Tem que pacificar, para tratar todo mundo igual, declarou. No ano passado, o placar da votação sobre a execução antecipada das penas foi apertado, com 6 votos a 5. Do lado majoritário, alinharam-se os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Teoriza Vasqui,
Luiz Fux, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Os ministros Marco Aurélio, Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello votaram para que os condenados não sejam presos se estiverem recorrendo judicialmente da sentença. Toffoli explicou que, antes da prisão, a condenação deveria ser confirmada por um tribunal de segunda instância e, depois, pelo STJ. Os outros ministros não especificaram a instância final, que, em tese, pode ser o STF, se a defesa levar o recurso até a mais alta corte do país. Moraes decidirá. O cenário atual ainda está nebuloso. Se, por um lado, Gilmar tende a sair do time majoritário para abraçar a tese de Toffoli, Rosa estuda fazer o caminho contrário. Nesse cenário, nada mudaria em relação à decisão tomada em 2016. O fator determinante é o voto de Moraes. Teori, seu antecessor, estava do lado majoritário. Pelas execuções antecipadas da pena, a aposta no STF é de que o substituto dele tem opinião contrária, na mesma linha do voto de Toffoli. A solução apontada por Toffoli é uma espécie de meio termo que tem sido discutida pelos ministros nos bastidores. Toffoli sugeriu a alternativa em outubro do ano passado, no plenário. Isso porque diferentes tribunais de justiça, que integram a segunda instância, podem dar decisões em sentidos opostos, provocando injustiças. Entre as atribuições do STJ está justamente a de uniformizar a jurisprudência dos tribunais inferiores. O ministro Toffoli fez um avanço que eu estou a meditar se não devo também seguir, no sentido de exigir pelo menos o exaurimento da matéria no STJ. De modo que esse é um tema que nós temos talvez que revisitar, afirmou Gilmar, em um julgamento ocorrido em maio.